Talvez você se lembre de Ezequias, de quando ele é acometido de uma doença, e ele ora ao Senhor pedindo misericórdia, e o Senhor lhe concede mais 15 anos de vida. Você muito provavelmente já ouviu essa história. Mas Ezequias também foi um dos reis mais notáveis de Israel. A Bíblia diz que ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Esse tal como tinha feito Davi é uma apresentação e tanto. Davi é uma das maiores referências bíblicas no que diz respeito à adoração, no que diz respeito à música. E quando alguém diz e apresenta o rei Ezequias como alguém que fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, isso é um currículo muito bom e que certamente tem algo a nos ensinar. Ezequias, ele era filho de Acás. Só que a Bíblia fala sobre Acás exatamente o contrário do que fala de Ezequias. A Bíblia diz que Acás não fez o que o Senhor Deus aprova. Acás fez ídolos, promoveu a idolatria, espalhou altares idólatras, sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos. Quem assiste essas séries mais épicas, quem gosta, tipo Vikings, Game of Thrones, essas séries que retratam muita coisa a respeito, inclusive, de religião, já deve ter visto alguma cena com sacrifícios humanos. E a Bíblia diz que Acás sacrificou o próprio filho. E Acás fechou a casa do Senhor. Então, para você ter uma noção do que Acás, que foi o pai de Ezequias, que veio antes, de Ezequias, olha a história. O Acás, ele vai para a Síria e ele vê um altar. E eu não sei como exatamente ele fez um draft ali, um rabisco, um esquema daquele altar, e ele mandou para que o sacerdote Urias, espécie do pastor daquela época, reproduzisse aquele altar. E Urias assim o fez, e quando Acás volta para Jerusalém, o altar já está pronto e ele oferece sacrifícios aos ídolos pagãos ali. Acás muito provavelmente pensou o seguinte: se é bom para a Síria, que é poderosa, é bom para mim também. Deixa eu te falar um negócio. Nós estamos vivendo um tempo de cópias no que diz respeito à liturgia de culto. Nós estamos vivendo num tempo de franchising da fé. Nós estamos vivendo num tempo de uma preguiça de propósitos, em que as igrejas enxergam algum modelo de igreja que elas gostam, e elas copiam esse modelo litúrgico ipsis literis, do jeito que eles veem, do jeito que é feito ou lá fora, ou Austrália, ou States, onde quer que seja, copia-se exatamente o que está se vendo ali, numa preguiça criativa, numa preguiça intelectual, numa preguiça de musicalidade, simplesmente porque viu-se que lá deu certo, então é muito óbvio que aqui também vai dar.
Deixa eu te falar um negócio que o Senhor colocou no meu coração neste dia. Esta igreja, a Getsemane Church, tem uma identidade. Escute um negócio: ter referências, ok. Perder a identidade, jamais. Deus me deu essa palavra específica para vocês. Talvez eu não tenha a dimensão do que isso quer dizer, mas eu tenho certeza que o pastor entende, porque o Senhor me deu essa palavra para ele. Ter referências, ok. Perder a identidade, jamais. Eu não estou falando de estética, mas de propósito. Deus tem um propósito específico para esta igreja neste lugar. Eu vou dizer de novo, porque isso é muito sério. Deus tem um propósito específico para esta igreja neste lugar. Entenda uma coisa: o pragmatismo religioso prega isso. Se dá certo lá, a gente copia que vai dar certo também, porque é bom. Porque, na verdade, cada um tem a sua verdade. E essa expressão me arrepia. Eu, como conhecedor da verdade que sou, não acredito que cada um tenha a sua verdade. Eu acredito em Cristo, que é a verdade. Sabe o que isso me diz? Que a verdade não é algo que você molda conforme aquilo que você acha que é o correto. Porque sempre que alguém diz que, mas essa é a sua verdade, ele está querendo dizer que ele tem a verdade dele, que é moldada segundo as suas crenças, a sua forma de ver o mundo. Mas para nós, há uma única verdade. Sabe o que a mensagem de hoje vai te dizer? Que há um padrão de adoração. Eu sei que isso às vezes mexe com a gente, porque raramente a gente estuda a teologia da adoração. A gente estuda a adoração um todo, a gente estuda a adoração de uma forma muito genérica, mas há um padrão bíblico para se adorar. E quando Ezequias, filho do rei Acás, que fez tudo isso de mal, assume o trono, ele rompe com tudo isso que o seu pai tinha feito. E há 3 rompimentos necessários que eu quero compartilhar com você, feitos por Ezequias. Primeiro, Ezequias rompeu com o pecado. Há uma desculpa, infelizmente ainda há, de pessoas que cometem certos pecados recorrentemente e lançam a culpa disso nos seus pais. Sabe o que é? Eu sou assim, bocudo, porque você sabe, né? Meu pai não deixa, meu pai não tem meu pai, então eu sei o que, então quando tem que falar, olha, é o seguinte, eu sou crente, mas eu tenho meus 5 minutos. Não vai colar. Porque papai é quente, mamãe pior ainda. Mamãe não leva desaforo para casa. Então, acabei herdando essa herança. Não é porque os nossos pais erraram em alguma coisa. Não é porque os nossos pais têm alguma coisa, algum desvio de caráter, seja lá o que for, não conheço a sua família, que nós precisamos seguir nesse mesmo caminho. Rompa com o pecado. São correntes que te arrastam para trás. É você tentando seguir e aquele pecadinho de estimação te segurando. Rompa com o pecado. Segundo, rompa com o saudosismo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que às vezes a gente está na igreja, né? Eu não sei de que geração você é, mas às vezes dá aquele negócio, você diz assim, que saudade de Osés de Paula, Vitorino Silva,
Oh, os nossos gloriosos hinos da harpa cristã não são mais reverenciados. Ah, que saudade que eu tinha quando cantava Ademar de Campos. Deixa eu te falar um negócio. Essa geração tem uma linguagem própria. E a gente não pode ficar lá atrás, com saudade do que foi, com saudade do que era. A gente vai envelhecendo, a gente tem aquela famosa frase, porque no meu tempo... Oh, deixa eu te falar um negócio. No meu tempo tinha as mesmas patifarias desse tempo. Tinha os mesmos pecados, só deram uns nomes diferentes, mas era a mesma coisa. Porque o ser humano é igual, não mudou. Esse saudosismo precisa dar lugar ao novo. O que Deus fez no passado foi próprio daquele tempo. Você precisa entender que Deus está fazendo uma coisa nova nesse tempo, e você precisa fazer parte deste movimento. Nós estamos passando por uma pandemia que mudou a liturgia da igreja. Culto online não é mais algo que vamos pensar, é uma realidade. A igreja online está aí. Eu não posso olhar para esses novos tempos e ficar com esse negócio de mas eu não sei se eu prefiro. Não. A igreja está caminhando, ninguém segura a igreja, as portas se levantam, tentam fechar as portas da igreja, tentam nos impedir de pregar a verdade, e a igreja, tal como um trator, vai passando, derrubando tudo. Não tem nada que possa contra as portas da igreja. É gostoso, eu sei, também às vezes me dá... Deixa eu te falar um negócio. Acho que na minha vida tem várias fases assim. Quando eu era adolescente, jovem, eu fazia musicais, na minha época de Osana Music, Honk and All, só aquela galera metaleira gritando, muito legal, pra cima e tal. Passados alguns anos, uma galera falou assim, vamos fazer de novo. E eu falei, puxa, vamos fazer e tal. Só que aí já vieram novos projetos, aí veio escola de adoração, aí eu comecei algo novo. Aí terminou a escola de adoração, já veio um novo projeto. Quando eu olho para trás, eu não fico, meu Deus, como seria bom se aquilo... Não, aquilo foi feito, foi entregue, o Senhor me usou naquela época, glória a Deus por isso, já foi entregue, foi o meu sacrifício, foi a minha oferta daquele tempo. Depois veio a escola de adoração foi 10 anos, entreguei oferta ao Senhor. Jesus está aqui, olha, quase 1000 alunos formados durante esses 10 anos, está aqui, é a minha oferta, entreguei, acabou. Deus tem coisa nova para você, Deus tem projeto novo para pôr na sua mão, Deus tem revelação para a sua vida. Ei, o Senhor está falando claramente com você, é hora de pegar odres novos. Odre velho, ele já se expandiu tudo que ele tinha para se expandir. Quando vem o vinho novo, ele não tem mais para onde ir, ele arrebenta. Traga nessa noite odres novos para o Senhor, apresente a Ele, porque Ele vai encher de vinho novo. Ei, olha a palavra que o Senhor coloca no meu coração. Deus é o Deus da criatividade. Cadê as meninas da dança? Eu tenho uma palavra para vocês. Cadê? Só levanta a mão, só para ver onde vocês estão, pelo amor de Deus. Aí. Falta a nós, meros mortais, uma linguagem da criatividade, uma linguagem do que significa determinado gesto, do que significa determinado movimento. Por isso, muitos não valorizam a dança, por isso que muitos olham aquilo e dizem assim, mas para que isso aí na frente? Estamos louvando já estamos levantando a mão, mas Deus, que é o Senhor da criatividade, Ele olha para isso e Ele entende cada movimento seu, cada movimento que você faz demonstrando a entrega, Ele entende, Ele recebe. Faça,
Faça, não olha para o lado, não olha para ninguém, olha para Ele, porque Ele recebe cada movimento. E o 3, você precisa romper com o que te machucou. Deus está querendo fazer algo novo na sua vida, mas você está abraçado à dor, você está lamentando, você está insistindo em algo que Deus já enterrou. Meu Deus, não era isso que eu ia pregar, pastor? Você está insistindo em algo que Deus já encerrou. Há uma diferença muito clara em persistir e em insistir. Persista naquilo que Deus te entregou e tem desafios, mas pare de insistir naquilo que não foi Deus. Pare de insistir naquilo que não foi Deus. Ezequias também fez algo que está naquele outro texto que nós não lemos, mas que faz parte da mensagem. Ezequias derrubou os postes sagrados. Nessa mistura com os assírios, nessa mistura com os povos pagãos, Israel começou a levantar postes ídolos e a adorar esses deuses pagãos. Quando Ezequias vai restaurar a adoração em Israel, uma das primeiras coisas que ele faz é derrubar os postes sagrados. Entenda que a ideia de marcar um lugar era comum ao povo de Israel. Quando eles passaram o rio Jordão, por exemplo, só um exemplo, com Josué, eles levantaram uma coluna como um memorial daquilo que Deus tinha feito ali. Acontece que eles começaram a trocar a ideia essencial daquele ato pela sua literalidade. Aquilo que era essência, para dizer, olha, Deus nos abençoou neste lugar, vamos erguer aqui um memorial para nós lembrarmos dos feitos do Senhor. Eles começaram a adorar o lugar. É por isso que a samaritana vai perguntar, Senhor, onde é o lugar da adoração? É lá em Jerusalém? É aqui em Gerizim? Muitas pessoas estão associando a presença de Deus a um lugar físico. Isso não tem a ver com o seu cantinho devocional. Eu não sei vocês, mas minha mãe tem um tapetinho lá na sala da casa dela, que, irmão, eu acho que se você pisa naquele tapetinho, você começa a falar língua estranha. É o cantinho devocional dela. Esse cantinho devocional não tem nada a ver com o que eu estou falando. Isso tem a ver com idolatria ao lugar. Talvez você não tenha percebido, mas essa geração tem, de uma forma sutil, por falta da teologia da adoração, idolatrado lugares. Ela tem entendido, de forma subjetiva, que o Espírito Santo está vindo. Por que a gente canta e não tem nada... Eu vou te dar 3 exemplos de música aqui, mas não estou criticando a música. Entenda meu ponto. Por que a gente canta? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Porque nós estamos fazendo uma adoração que, de forma muito sutil, diz que o Espírito Santo está lá, e à medida que nós vamos louvando ao Senhor
e vai havendo um crescente na música, e vamos jogando mais iluminação, e a gente vai para os tambores, e a gente dobra o andamento da música, e de repente joga a luz plena, e a gente começa a gritar qual é o som, quando ele desce na terra. No seu subconsciente tem-se a impressão que Jesus chegou naquele momento. Roger, eu acho que você está exagerando um pouco. O que fazer quando ele vem aqui? Roger, mas acho que, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. A gente entende a liberdade poética. A gente entende que o autor quer mais da presença de Deus. Mas o subconsciente está gritando que Jesus não está aqui, Ele está vindo. E esse arrepio que você sente confirma que Ele chegou. E aí, sem a teologia da adoração, nós deduzimos que isso é adoração. O arrepio, a emoção. E por falta da teologia da adoração, eu quero cortar todo o emocionalismo da igreja. Então, quando eu estou ouvindo uma boa música, bem executada, que me arrepia, que eu sinto uma alegria, eu falo, não, isso é emoção, cuidado com a emoção. Ei, para adorar o Senhor, eu não preciso deixar as minhas emoções lá fora. As minhas emoções foram santificadas. As minhas emoções, elas passaram pelo mesmo processo de santificação da minha vida. Portanto, eu adoro ao Senhor com a minha emoção também. Vocês cantaram uma canção sobre o medo. Aquela abertura de vocal, pelo amor de Deus, com todo respeito aos músicos, eu quase falava assim, peraí, eu quero escutar só o vocal, vai. Que abertura linda. Isso é música. Isso é emocionante. Não precisa ter a ver com espiritualidade. É beleza, é arte. E tudo isso volta para o Senhor. E glória a Deus por isso. Mas o arrepio não é adoração. O arrepio é emoção. E está tudo bem. Mas a gente precisa entender que o que Ezequias está nos ensinando aqui é que há um padrão da adoração. Deixa eu te falar um negócio. Ezequias, ele despedaçou Neustã. Quem era Neustã? O povo de Israel, você vai lendo o Antigo Testamento, você vai vendo, e aí o povo de Israel pecou, aí Deus se irou, abandonou, aí eles se arrependem, aí Deus, e fica nessa gangorra, nesses altos e baixos. Em determinado momento, Israel começou a murmurar. Ai Deus, aí tá vendo Moisés, tirou a gente lá do Egito para vir para cá para morrer aqui de fome, não tem nada nessa terra, não tem água, não tem comida, não tem nada. O Senhor irou-se, enviou serpentes venenosas e muitos morreram. Ai Roger, mas Deus é mau? Deixa eu fazer só um comentário aqui para muitos teólogos de plantão. O povo de Israel era um povo bárbaro. Povo bárbaro, não dá para você comparar com aquilo que a gente tem de entendimento do Senhor nesses dias. O povo de Israel recebeu leis a respeito até de higiene pessoal, de tão bárbaro que era. Então, a linguagem pedagógica de Deus daquele tempo era diferente. E eles, quando entenderam que Deus estava irado com eles, se arrependeram. E o Senhor falou assim, Moisés, faz uma serpente, e quem olhar para essa serpente, quando ela for levantada, será curado. Será curado. Isso era uma clara alusão a Jesus, que seria erguido, e quem olhasse para ele seria salvo. Mas o que o povo fez? Trocou a essência daquilo pela literalidade.
Então, 1000 anos depois, eles continuavam adorando a tal da serpente. Sabe o que Ezequias fez? Taca fogo nisso. Ele, Ezequias, chamou de Neustã, que é um pedaço de bronze. Queima isso, joga isso fora. Entenda que o povo trocou a essência pela literalidade. Deixa eu te falar um negócio. Nós estamos vivendo no tempo da estética da adoração. Construiu-se um modelo visual de como deve ser a adoração, a liturgia dessa geração. Algum problema? Nenhum. Eu seria um hipócrita falar contra a estética da adoração congregando na Adai, que tem exatamente os mesmos elementos que você tem aqui, como luz, fumaça. Algum problema nisso? Nenhum. Desde que a serpente não seja adorada. Traduzindo, não há problema algum na estética da adoração, desde que ela não seja adorada. Entende o que eu estou dizendo? O problema é que muitas pessoas não conseguem mais adorar se não for na igreja e no modelo estético que se criou. Vou ser mais claro: sem luz, sem fumaça, sem telão, você adora? Deixa eu te falar um negócio, não é futuro do pretérito. Se não tivesse nada disso, eu também adoraria. Não, é presente. Você adora em casa, sem luz, sem banda, sem gente? Essa é a pergunta, simples assim. Porque se você é refém da estética da adoração, para você adorar em casa, o único jeito de você reproduzir isso é se você colocar uma panela de pressão com feijão lá na cozinha, fechar a porta, começa o culto. Vamos lá, gente, vamos lá, criança, vamos começar a adorar o Senhor. Enche este lugar. Aí de repente o Espírito Santo está vindo, vai, abre a porta que vem a fumaça. Aí começa a bater a luz na sala, vai, vamos lá, e pula. É a única forma que você tem de reproduzir a estética da adoração na tua casa. Estética não faz mal a ninguém. Quer me ver sem filtro? Vai lá em casa. No Insta eu vou aparecer bonito mesmo. Tem problema não, irmão. É bonito. É para o Senhor. É com excelência. É com perfeição. É para Ele. Tudo vem dEle. É por Ele. É para Ele. A questão é que isso não pode substituir a essência da adoração. A simplicidade é a base da adoração. Entenda que se na igreja, com todos esses elementos, você chora, você pula, você sente o arrepio, mas na sua casa você não consegue dobrar os joelhos para adorar ao teu Deus, sinto em lhe dizer, você é refém da estética. Pesado, né? Nem eu dava glória numa dessa. Ezequias purificou o templo e restaurou a adoração conforme um padrão. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas 29 e 25. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Ei, é possível estar adorando o Deus certo do jeito errado. Adoração é presente, e presente se dá conforme o gosto do presenteado. Pastor, que time o senhor torce?
presta atenção. Eu vou presentear o pastor porque é aniversário dele. Não foi uma promessa, foi um exemplo. Eu vou presentear o pastor porque é aniversário dele. Aí eu falo, sabe, eu vou comprar uma camiseta para ele, que eu curto. Ela é preta e branca. Eu gosto. Então eu vou dar para ele uma camiseta do meu gosto. O que vai acontecer quando ele abrir a camiseta? Muito respeitosamente, ele vai, obrigado, querido, amado. Deus abençoe. E vai usar de pano de chão e tá tudo certo. Faz sentido isso? Não. Eu vou dar um presente pro pastor? Que time o pastor? Palmeiras. Vou dar uma camiseta verde para ele? Ei, deixa eu te falar um negócio. Se Deus ama honestidade, por que eu ofereço caricaturas minhas? Por que eu tenho receio de chegar na igreja de cara lavada, na cara de pau? O que você está querendo dizer, Roger? Você acha mesmo que uma estética de adoração, com jeito bonito, com uma voz diferenciada, mais infantilizada talvez, de Senhor, como eu te amo. Você não fala assim. Tem gente que quando vai pregar, muda a voz, pastor. Porque na mente dele, alguém disse para ele que o sotaque nordestino tem mais poder. Então ele vai falar que Jesus pegou Moisés subiu. E ele vai falar, ele vai dizer, e receba. Ele não é nordestino, ele nasceu aqui, mano. Zona Leste com nós. O cara é lá da vila, como é que é aquela vila famosa lá na ZL? Aqui na ZL, né? É na Industrial, como é que... Ele nasceu lá, mano. Aí vai pregar, ele incorpora uma voz com caras e bocas. Ei! Aqui é lugar de honestidade. Não adianta querer dar um presente pro pai, que é o teu gosto, que é o teu jeito, que é a tua maneira. Ele já determinou quais são os elementos que ele gosta. Ele gosta de honestidade. Ele gosta de verdade. Ele gosta de autenticidade. Portanto, quando você for orar, seja liberto nessa noite dessa oração rebuscada que você quer fazer. Amantíssimo Deus, tu que estás acima das constelações. Para que isso, criatura? Você tem vergonha de dizer: papai, pisei na bola de novo, pai. De novo, mesmo bagulho, eu caí, mano. Você está achando que Deus fala português? Deus fala o idioma do teu coração. Deus quer a essência, a verdadeira, não é essa caricatura que você está tentando mostrar aqui na igreja, não. A gente entra na igreja, é com cara de pau mesmo, com a cara lavada. Sabe como é que a Bíblia vai dizer isso de forma mais rebuscada? Ela vai dizer assim: entrando nos seus átrios com ousadia. Sabe qual é a ousadia? É a ousadia de saber que eu sou um reles de um pecador, que eu estava a passos largos para o inferno, mas Jesus se entregou com o seu muito amor que nos amou. Ele nos arrancou das trevas. Trevas. Você estava em trevas, cego, não tinha revelação, não tinha ideia de nada. Ele nos arrancou das trevas para um outro lugar, muito distante, para a sua maravilhosa luz. Aquele lugar não te pertence mais. Aquele jeitão lá de hipocrisia, de uma máscara que você precisava usar para chegar nos lugares, não precisa mais não. Aqui você entra com a sua cara,
com o seu jeito, com o seu linguajar, com aquilo que você é na essência, porque é isso que Ele está procurando. Portanto, tem 3 elementos aqui que eu entendo que eu preciso compartilhar com você. Tem 3 coisas do culto que a gente precisa resgatar. Primeiro, o ajuntamento. Presencial ou online, tem que juntar. Porque não, eu sou crente, gosto da igreja, mas eu faço o culto do meu jeito, na minha casa. Tem um discurso tão bonito. Eu vou à igreja, não falo com ninguém, não cuido da vida de ninguém, ofereço meu culto, vou para casa e glória a Jesus. Não parece bonito? Parece um discurso nobre. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Cada um cuide, não daquilo que é propriamente seu, mas daquilo que é do outro. Oxe, Roger, e a Bíblia manda eu cuidar das coisas dos outros? Ei, como é que foi sua semana? E aí, irmão, e aquele problema lá? E o emprego? Tá difícil, né? Como é que você tá? Tô orando por você. E aí, como é que tá aquele problema lá em casa? Já resolveu? Tamo junto nessa, hein? Não vou te deixar. Isso só pode acontecer no ajuntamento. Essa pessoa que está aí do seu lado é chatinha, eu sei, é casquinha às vezes, enjoada, birrenta, mas a gente não ama. A gente não ama. A gente ama. Isso é ajuntamento. Essa é a igreja. Porque eu achei uma igreja perfeita. Não vai para lá que você vai estragar. Igreja boa é onde tem gente igual a você, chato, que reclama, que precisa ser disciplinado. Irmão, eu já fui disciplinado pelo Rodrigo na salinha da justiça, que no meio do sermão, ele ia gravar a música no outro dia, eu nem posso cantar a música que ele cantou para mim, porque eu ainda tenho trauma. Eu tinha brigado com não sei quem lá na igreja, e aí ele veio pra cima e você precisa mudar, não sei o que lá. Ei, isso é igreja. Ser disciplinado faz parte. Ou você quer ir pro inferno? Melhor chegar no céu todo arrebentado pelo pastor do que todo bonitinho abraçar o capeta. Não, irmão. Chega lá todo mancando. O que foi isso? Eu briguei com o anjo. 2. Outro elemento de quando a adoração é restaurada: liberalidade. O texto que nós lemos, quando o templo foi restaurado, o povo trouxe tanta oferta, mas era tanto animal, ei, eu não estou te falando, eu não estou pregando sobre prosperidade, poderia, mas não é sobre isso que eu estou te falando, é sobre liberalidade. Qual é a área que está mirrada aí? É o dinheiro? Que está apagando a luz com cascudo? É a mão que, sabe? Ei, Deus quer de nós liberalidade. Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. O sufixo aí é o todo, íntegro, tudo. Não é uma parte, não é um pedacinho que se dá. Adore com liberalidade, oferte com liberalidade. Jesus não precisa do seu dinheiro, Jesus precisa da sua liberalidade, da sua entrega. É muito bom falar sobre adoração no que diz respeito apenas à liturgia, culto, louvor, aleluia, glória a Deus. Ofertar, como foi dito aqui nessa noite, também é adoração. Seja dizimista e ofertante. 3. Graça multiforme. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Entenda uma coisa: na liturgia tem que ter alegria, celebração, empatia, mas tem que também ter tristeza, contrição. Nós não podemos confundir igreja com um lugar de autoajuda. Entenda uma coisa: a palavra de Deus, quando é ministrada, ela traz conforto, ela traz esperança, ela traz um refrescor assim na sua vida. Mas se você está precisando de ajuda, vá a um psicólogo,
vá fazer terapia. Não fique esperando que a igreja seja um lugar de animação para você vir para cá e se sentir bem. Essa é uma mentira que tem sido contada por aí. A igreja é um lugar onde você vai para se sentir bem. Você tem que ficar na igreja onde você se sente bem. Desculpa, você tem que ficar numa igreja onde você seja confrontado. Você quer ir para a igreja para ter o teu ego bonitinho massageado aí? Porque você é lindo de Jesus. Porque você é mais que vencedor. Você é demais, você. Não! Ser você igual a mim, depois que tiver feito tudo, ainda é trapo de imundícia. Ai, Roger, é o que a Bíblia diz. Nós estamos vestindo vestes de adoração que foram conquistadas para nós por Cristo. É Adão e Eva no paraíso que entenderam que estavam nus e o próprio Deus proveu uma roupinha de folha para eles. Agora, a roupa definitiva é a graça que nos cobre, mas sem a graça, aqui debaixo, só tem aquilo que não presta. A sua inclinação é para o mal. No momento que você diz, eu sei até onde eu posso ir, é a carne falando. Mas quando a graça vem sobre nós, a gente diz, Senhor, me guarda, Senhor, me dá graça, Senhor, sê comigo. Portanto, igreja é lugar de ser confrontado. E eu quero concluir esse sermão te dizendo o seguinte: a adoração tem regra, tem padrão, e ela foi pautada por Jesus. Sabe como? Em espírito e em verdade. Esses são os dois pilares que sustentam a adoração. Entenda, o primeiro é o espírito. Sabe qual que é o pilar do espírito? É o devocional, é a intimidade, é o sentir, é a experiência, é a praxis, é a prática do evangelho. Esse é o espírito. Mas a adoração não funciona só com esse pilar. Tem um outro, que é o da verdade, a palavra, a teologia, a lógica do culto racional. Você precisa entender uma coisa, olhe para mim, eu estou encerrando. A adoração, ela tem esses dois remos: verdade e espírito. Quando você fica apenas com a verdade, você oferece uma adoração engessada. Isso está errado. A Bíblia não diz assim. Não pode fazer desse jeito. O que eles estão pensando que eles são? Eu estudei, eu sei como é. Isso é só a verdade. Quando você tem apenas o remo do Espírito, você vive uma adoração pragmática daquilo que você sente. Então, à medida que você sente, você adora. Quando você não sente que você está mal, você fala, não sei o que está acontecendo comigo. Sabe o que é o bom? É o equilíbrio dos dois remos ao mesmo tempo, e assim você oferece ao Senhor uma adoração bíblica. Feche seus olhos, curva sua fronte, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero te agradecer nessa noite por esse tempo que nós tivemos. Senhor, a adoração é um tema, Senhor, tão amplo. Ela passa pelo viver, ela passa pela música, ela passa pelas artes, ela passa pela solitude, todas as áreas da nossa vida, as finanças, tudo, Senhor, é contemplado pela adoração. E nessa noite eu ministrei apenas uma parte, Senhor, daquilo que nós entendemos ser o padrão bíblico da adoração. Deus, nós falamos algumas verdades aqui que eu acho que pode ter machucado alguns, Senhor. Talvez a pessoa sequer tenha o seu cantinho devocional lá na sua casa.
Pai, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que assim como o rei Ezequias restaurou o templo, restaurou a adoração em Israel, derrubou os ídolos, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor sopre em nós um convencimento, meu Pai, de que nós precisamos restaurar a simplicidade da adoração no nosso lar, Pai. Espírito Santo, restaura em nós o desejo de estar contigo na solitude do nosso lar. Pai, minha mamãe tem o tapetinho dela lá no cantinho que ela fala contigo. Pai, que essa imagem seja inspiradora para os teus filhos nessa noite. Deus, que eles cheguem em casa e eles possam dizer assim: Pai, aquele menino foi lá na igreja, aquele menino bonito, sabe, Senhor? Ele foi lá na igreja e ele falou que eu preciso restaurar o lugar da adoração no meu lar. Pai, nessa noite eu vou consagrar esse cantinho aqui na sala, oh Deus, eu vou consagrar esse cantinho aqui na sala para o Senhor. Eu vou dedicar, nem que seja um tempinho, 3 minutinhos da minha semana, 3 minutinhos do meu dia, não importa. Este vai ser o nosso lugar, Pai, de adoração. Porque, Senhor, eu não quero chegar mais na igreja para receber. Eu não quero ser aquele crente domingueiro, Pai, que vai para a igreja, cruza os braços e diz que veio receber. Pai, eu quero ser aquele crente que no domingo fala o seguinte: hoje eu vou à igreja e eu vou ofertar ao meu Deus o melhor que eu tenho, a minha melhor oferta financeira, a minha melhor oferta de poesia, os meus melhores versos, a minha melhor musicalidade, toda a técnica que eu aprendi vai ser para Ele, todo o estudo que Ele me deu vai ser para Ele. Eu vou entregar nessa noite, mas eu vou começar a exercer aqui no meu cantinho, para quando eu chegar na igreja, eu oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, porque o Senhor não aceita mais sacrifícios de animais, mas aceita sacrifícios de louvor, o fruto dos lábios. Porque a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o domínio de geração em geração. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aquele que um dia vai nos buscar, aquele com quem um dia nós vamos morar. A Ele seja a adoração, a Ele seja o louvor, a Ele seja a nossa alma, a Ele seja o nosso tudo. Fica de pé, fica de pé. A Ele seja a essência do nosso ser. Para Ele, o nosso melhor talento. Para Ele, a nossa melhor adoração. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.